Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Milnitsky, para quem ainda não me conhece, sou CEO da IN, também lidero aqui na AB Design o comitê de Cult Brands e hoje eu tenho muito prazer em estar com uma pessoa que tem feito muita diferença para a vida da gente aqui, né? Não só a minha vida, mas a vida de todos nós, e vocês vão saber por quê. Eu queria apresentar para vocês a Carla Crippa. Olá, bom dia, como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa que a gente não sabe o horário que as pessoas vão ver, né? Normalmente não é o horário que a gente quer. Elas também têm perguntas que a gente não sabe responder na hora, mas a gente vai continuar tentando fazer o nosso melhor aqui para alguém prazer estar aqui nos assistir. Hoje. Prazer nosso, super obrigado. Sempre começo trazendo, né, o porquê que a gente está aqui, né? Então, eu quero primeiro agradecer a AB Design pela iniciativa, a Empathy, parceira. Mas a visão que a IN tem, o porquê a gente montou o Cultcast, foi muito porque a gente entendeu que quando você começa a olhar as culturas, tanto a cultura da nossa empresa, quanto a cultura em que a gente está inserido, o papel da marca é de acelerar as transformações. E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto aí há alguns anos atrás, e eu acho que você se vê nesse lugar, né, Carla? Então eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho de como você chegou até onde você está. Legal. E daí eu te faço as perguntas aqui. Vamos lá. Bom, prazer estar aqui hoje. Muito legal, assisti alguns episódios do videocast, então parabéns aí pelo trabalho. Me apresentando, não sei se eu olho para cá ou Você olha pra onde você quiser, ele controla tudo. A gente tem o Spielberg aqui com a gente. Boa. Me apresentando, Carla Crippa, tenho 42 anos, nasci, vivi sempre em São Paulo. Tenho 2 filhas, sou mãe da Luana e da Bruna, sou casada, sou vice-presidente de Relações Corporativas e Impacto da Ambev, onde eu estou há 11 anos. E trabalho muito com temas como sustentabilidade, impacto positivo, gestão da reputação da empresa, um pouco relacionado com a área de pessoas, a parte também de cultura, os nossos projetos que são colaborativos, então essa questão toda de evolução, de cultura, eu participo muito ativamente. A parte de relações com a imprensa, relações institucionais também está comigo. Então, eu sou quase que uma ponte aí da Ambev com a sociedade, com o mundo exterior, com os stakeholders. Eu acho que tem muita iniciativa que a Ambev fez, né, nos últimos anos, que às vezes a gente não sabe, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, como é que foi feito, como é que o backstage é armado para que no final do dia a gente tenha um bom resultado, né? E tua área, eu acho que representa isso de alguma forma dentro da Ambev, e a gente vai poder abordar alguns temas. Bom, vamos lá. Eu queria começar te entregando um presente que a gente sempre pensa, né? Mas é um livro. A IN tem 4 valores, né? E um dos valores se chama Tudo Se Ilumina. E é baseado nesse livro. Que é um jeito de olhar para o mundo, né? Acho que a gente está o tempo inteiro sendo questionado com as ambiguidades e contradições, se a gente deveria ir numa direção A ou B. Que são cheios, né? O mundo é cheio de bifurcações. Mas acho que o jeito que a gente olha, às vezes, para as coisas faz com que você tenha um resultado melhor ou pior para a tua vida. Tanto em termos de felicidade, e aí, por consequência, você vai impactar o teu ambiente de trabalho, tua família, quem está no teu entorno. E eu acho que esse livro é especial porque ele fala sobre esperança. E eu acho que essa é uma palavra que a gente não vê tão usada no cenário corporativo, mas a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Porque se a gente sonha, a gente espera, né? E eu espero que você goste. Já gostei pela apresentação. Não é um romance, muito bom. Mas eu espero que você goste. E ele voltou a ser publicado, ele não estava mais sendo publicado. Essa é a capa nova, você pegou acho que a primeira edição da nova capa e eu espero que você goste. Eu acho que ter um olhar generoso para as coisas realmente ajuda, torna tudo mais fácil. A vida fica mais fácil. Com certeza vou gostar do livro. Eu espero que você goste. Vamos lá, eu brinco, né? Eu sempre faço um stalking aqui do entrevistado no dia do papo, né? E eu lembro desde a primeira vez que eu fiz o teu stalking, porque a gente trabalhou junto, que tava lá uma frase escrita quando você entra no teu LinkedIn, que você é teu propósito, antes de falar de Ambev, é trazer cada vez mais impacto positivo para a sociedade, tá certo? É isso aí. Trazer cada vez mais impacto. Causar impacto positivo na sociedade. Legal. Cada vez mais impacto positivo na sociedade. Da onde saiu isso? Por que essa é a sua função? Lá não tá escrito. Eu tenho que procurar para achar o VP de sustentabilidade, o VP disso e daquilo, mas não do teu propósito. É isso. Acho que falando um pouco mais do lado pessoal, então, né? Pra gente começar essa conversa. Eu sou filha de 2 filósofos, então pai e mãe filósofos, perdi meu pai muito cedo. Sinto bem. Mas minha mãe, né, tá até hoje aí, fez 80 anos. E acho que quando eu penso assim na minha criação, na minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito idealista, mas com 2 pais filósofos, você acaba tendo que ser também uma pessoa pragmática na família, né? Então,
Eu sempre fui essa pessoa que eu gostei de sonhar, de pensar, e para mim sempre foi importante valores. Então, tive essa clareza desde cedo do que eu queria trabalhar, do que eu não trabalharia também, porque para mim não funciona, sem problema para as outras pessoas, mas para mim não funcionaria, que eu teria que ter esse vínculo, esse match com o que eu acredito para mim e com a empresa e com os valores que tem lá. E aí eu falei, eu tô na Ambev há 11 anos e uma das coisas que mais me admirou quando eu entrei foi isso, assim, um alinhamento cultural, alinhamento de valores. E por que eu declaro ali no LinkedIn o meu propósito? Porque no final, sim, eu gosto de falar também que não existe, a gente fala às vezes na companhia, a empresa, não existe, são as pessoas que estão lá dentro. Não existe, quando tem alguma coisa de errado, também não dá para culpar uma organização, uma instituição, são as pessoas que estão lá dentro que tomam as decisões. Então, antes de ser a vice-presidente de impacto e relações corporativas da Ambev, eu sou a Carla. E o que eu acredito? Eu acredito nisso, eu acredito que a minha função, eu demorei, estou com 42 anos, como eu falei, eu demorei alguns anos para perceber isso. Mas a minha função e o que me faz me sentir completa, e o que eu acho que eu também tenho, porque o propósito, eu acho que ele é a união da sua paixão com o que você faz bem. Sim. Não adianta eu ter a paixão, por exemplo, por cantar. Minha voz, eu não sou uma pessoa afinada, eu não vou conseguir, não vai ser meu propósito. Então, tem que ser algo que eu faço bem, é algo que eu tenho paixão. E eu quero deixar o mundo melhor do que quando eu cheguei aqui. Então, é isso que me move, assim, eu poder fazer, ainda que né, cada um, mesmo que sejam ações pequenas, que tenham um impacto grande, mas eu também quero fazer ações que possam escalar, que possam ter um impacto grande, positivo na sociedade. Então eu declaro por isso, porque no final do dia sou eu, né, na física que tô lá, e as pessoas que trabalham comigo, parceiros, e você que viu meu perfil, você sabe disso, você pode me cobrar sobre isso também. Tá, quanto é que você mede? Eu acho que todo mundo precisava saber, porque eu te conheci na pandemia e o maior vendo no susto, videocast consegue saber a o altura. maior susto que eu tive foi na hora que eu tive pessoalmente. Recentemente a gente Porque teve você é bem alto também, hotel. né? Eu sou alto, mas eu não tinha a menor ideia que você era tão alto. Eu tenho 1,81 m. Você jogou esportes quando você Eu era já mais fiz novo? todos os esportes do mundo que você pensa. Você Não, era tô boa em brincando. esporte, então? Mas eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. E é o comentário que eu mais escuto de pandemia. O pessoal que me conheceu nos Zooms da vida, no mundo virtual. Aí me conhece pessoas falando, nossa, você é alta. Eu falo, Alguém já te pediu pra tirar foto? Eu tenho um cliente que pediu pra tirar foto. Todos achavam que eu era baixinho. Eu tenho um problema de coluna e eu ficava na mesa preso. Eu cheguei pra fazer o workshop, o cliente olhou falando, deixa eu tirar uma foto que eu não tô acreditando. Ele fazer, é o conteúdo que você tá interessada ou é o bullying mesmo? Ela, não é bullying. A gente, a gente achava que você tinha 1,60 m, eu não tenho. Não, ainda não rolou Senão a não foto. teria todos os problemas de coluna, né? E eu acho, eu queria que você tentasse casar um pouco essa transposição, que eu acho que você já tocou, assim, de alguma forma você definiu um território para você atuar. E aí você vai para uma empresa que é a Ambev, que pra gente que tem mais ou menos a mesma idade, né? Eu tô com 44, sou muito mais nova. Essa é muito mais nova. Eu estou com 44. A gente tem uma lembrança daquela Ambev mais do passado do que a do futuro. E eu mesmo, quando eu tive esse contato mais recente com vocês, eu descobri uma empresa que eu não conhecia. Até porque eu acho que um pouco assustado com o quão diferente ela era da percepção que as pessoas às vezes tinham, ou do que eu lembrava, as histórias que você ouvia contar do Tomate no programa de trainee. E eu sou um não Ambev frustrado. O primeiro programa de trainee que eu prestei na vida foi na Ambev, eu não passei. E foi uma coisa assim, eu falei, eu vou ser trainee em algum lugar, mas pra mim foi muito marcante porque eu queria ter trabalhado na Ambev. Então pra mim teve uma satisfação grande, não só trabalhar com a Ambev, porque eu achava que era uma empresa que tinha uma potência muito forte desde 2002, quando eu me formei. Mas mais do que isso, eu tava vendo alguma coisa acontecer lá dentro, mas você não consegue entender até entrar. Eu queria entender, então, como é que você casa essa tua visão pessoal, essa tua visão de mundo com o que você faz lá dentro hoje e como que isso gera valor pro negócio e pra sociedade. Sim. Não, acho uma ótima pergunta. No final, eu tô lá há 11 anos, né? Comentei. E eu consigo ver essa evolução também há 11 anos. Você trouxe, quando você prestou trainee, você voltou mais para trás, mas assim, fazendo um paralelo dessa última década, acho que em algum momento lá atrás, isso o nosso presidente, inclusive, deu uma entrevista, ele falou sobre isso. Em algum momento a gente se tornou autocentrado. E parte da nossa evolução, que eu tenho observado e feito parte também nesses últimos anos, foi uma evolução para ter basicamente 3 coisas. A primeira coisa, uma escuta ativa da sociedade. Então, um interesse, uma escuta ativa dos nossos consumidores, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, uma visão de longo prazo. Então, no final, a gente está aqui. A Ambev é uma empresa brasileira, né? A gente está aqui há 170 anos, não sei se você sabia. A primeira cerveja do Brasil foi a cerveja Boêmia, né? Lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, 1853.
Então a gente está aqui há mais de 170 anos. Só que mais legal do que isso, a gente quer estar aqui por mais 170 anos e além. Então tem que ter uma visão de longo prazo. Essa é uma questão muito importante que a gente vive isso lá dentro assim, de forma muito intensa. E a questão da colaboração também, do fazer junto. E nisso eu trago, fazendo paralelo com o que você trouxe, uma visão que ela vem de ecossistema. O que eu chamo de ecossistema? Ecossistema no sentido de cadeia de valor, de onde a gente está inserido. Então, não importa se a Ambev ganhar. Né? Uma visão diferente do que a gente tinha no passado, quando eu penso na evolução. Isso não foi só a Ambev, da sociedade, né? A visão do stakeholder. Isso a gente vive muito intensamente ali. A Ambev quer crescer sim, mas ela quer que o cliente cresça junto. E aí tem uma série de métricas, indicadores para eu entender e para eu fazer com que o meu cliente, os bares, restaurantes, são mais de 1 milhão no Brasil que a gente atende. Eles têm que crescer junto, eles têm que estar saudáveis para que a gente possa ter algo sustentável no longo prazo. Igual comunidade, igual fornecedor, parceiro de negócio, igual colaborador. Então, no final, assim, eu acho que foi uma grande evolução de uma empresa que está aqui há 170 anos, mas a Ambev, como organização mesmo, a Ambev S.A., ela vai fazer 25 anos este ano. É interessante pensar, porque são duas histórias, não? São duas histórias. É uma história de uma grande empresa brasileira que foi se criando e que a própria... Vocês falam aqui de cultura, né? No fim, eu acho que quando eu penso nas nossas marcas e nos nossos ícones, assim, fazem parte dos ícones da cultura brasileira. Né? Quando eu penso a história, por exemplo, do carnaval no Brasil, o desenvolvimento tem a ver com a história da Brahma. Anda junto. E eu tenho essas agora na Antártica também, marca mais de 100 anos. Faz parte do brasileiro, né? Da coisa desde criança que a gente evolui, a gente vê vários eventos. Que a gente, importantes do desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade, a gente estava lá e a gente lembra. Esse ano celebramos, a gente mostrou muito a questão e a homenagem à cultura do Ayrton Senna, né? Grande herói brasileiro, e o Guaraná estava junto ali desde o início com ele. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque no fim, pensando em uma marca, uma organização que é mais que centenária e 170 anos, é uma evolução. E no fim não dá para falar de nada perfeito, né? Mas sim que a gente esteja no caminho certo, que a gente possa olhar para os erros do passado e endereçar, melhorar, evoluir. O que me move é isso, assim, conseguir ver essa mudança, ver essa evolução, e que a gente faz mesmo. Você observou, mas eu em 11 anos também observo muito lá dentro. E é constante, né? Algo muito... Constante. Uma provocação quase constante dentro da empresa. Faz parte da nossa cultura, dos 10 princípios que a gente estabeleceu. Essa questão da gente sempre se desafiar, sempre olhar para frente. Isso eu acho um tema muito interessante, porque se havia aquele paradigma no passado de que as culturas não mudam, na minha essência é a mesma, eu não posso mudar os meus valores. E no fim, quando a gente olha a história, a gente vai evoluindo, e talvez alguns valores sejam imutáveis, né? Eu lembro de uma palavra que a gente chamava de valores etóticos, que remetem à tua origem. Lá que você vivia na tua casa, que você vê até hoje sendo utilizado na tua empresa, no teu dia a dia. E tem os valores que são novos, porque eles vão surgindo de acordo com a sociedade que a gente vive, que costuma andar bem mais rápido do que as empresas. Que valor que você sente que lá de trás teus pais te ensinaram, e você teve 2 filósofos em casa, que você vê no seu dia a dia, você leva sabendo o que você está fazendo? Eu falei, a gente tem 10 princípios da Ambev, né? Que é o que a gente chama da nossa cultura. Alguns foram ajustados, a gente evoluiu. Tem não só mas tem um especificamente que nunca mudou, que é o princípio 10. Ele fala, não pegamos atalhos. O que é não pegamos atalhos? Não pegamos atalhos tem a ver com ética, tem a ver com uma regra de comportamento, tem a ver com você não comprometer, né? Não é uma decisão que você vai tomar agora para ter uma vantagem que depois você vai comprometer o longo prazo e por aí vai. Tem a ver com você se comportar da forma correta com as pessoas, algum ideal de justiça. Eu sou advogada também, apesar de há muito tempo já não exercer. Então, para mim também é importante, e eu peguei dos meus pais isso, essa questão da ética, da justiça. E certamente não conseguiria trabalhar em nenhuma organização que eu não tivesse certeza em relação às coisas serem feitas do jeito correto. E esse é um princípio que não mudou lá e que não vai mudar para frente. E que é seu. Que é muito importante e que tem a ver com o que eu acredito, sim. Para quem não sabe um pouco dessa história da Ambev nos últimos anos, quais foram os grandes marcos, na tua opinião? Mas eu queria que você tentasse colocar isso dentro do teu escopo de atuação, porque a tua área até alguns anos atrás não existia, né? Eu brinco. Todo mundo passou a chamar as áreas de ESG. Você já fazia, às vezes, CSR nas empresas, mas era uma coisa mais afastada. A gente via empresas que tratavam o instituto ou a fundação dela como uma área de responsabilidade social. E no caso de vocês, não. Vocês levaram isso para dentro do negócio. Como que foi essa jornada e quais foram os principais marcos que
te fazem sorrir hoje, quando você Legal. conta essa história? Quando eu entrei na área, ela chamava CSR. Era isso, né? No mundo corporativo. No fim, tem uma frase que eu escutei uma vez num evento fora do país, que não lembro o autor, mas ele falava que doing less bad is not doing good, né? Fazer menos Uhum. mal não é fazer o bem. E a visão do CSR, que foi a evolução que a gente viu aqui no Brasil, era uma visão de responsabilidade social, corporativa, no sentido de mitigar os impactos negativos que você gera no mundo. Então, exemplos. Você tem uma geração de carbono, você vai mitigar isso e buscar a descarbonização. Você tem um impacto no caso da Ambev, né? Pensando empresa de bebidas em água, eu vou mitigar os impactos que eu gero de captação de água e por aí vai. A visão que a gente mudou e que acho que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho assim de fazer parte e muita coisa ainda a ser feita, tá? Mas que a gente avançou muito é colocar dentro do negócio, porque aí quando você coloca dentro do negócio não é você fazer mitigar o seu efeito negativo, mas sim como você consegue gerar um impacto positivo na sociedade. E a única forma de fazer isso, e a gente faz, claro, filantropia também, doações, etc. Mas a única coisa, o jeito que dá para fazer isso de forma sustentável e grande é se a gente colocar dentro do negócio. Porque aí eu consigo dar escala, eu consigo causar realmente um impacto relevante e eu consigo usar a estrutura da empresa a favor da sociedade. Eu já falei algumas vezes, né? A Ambev é uma empresa brasileira. Então, o que significa colocar a estrutura dela a favor do Brasil? Significa olhar o que a gente tem de potência, o que a gente tem de energia, que eu falo também, na empresa, que é único e que tem um valor diferente para a sociedade de outras empresas. E aí, por que não pegar exatamente essa energia ou essas potências e colocá-las a serviço da sociedade? Aí sim, dentro do business, e não como algo apartado ou apenas filantrópico. Que, de novo, não tem nada de errado em fazer filantropia, a gente faz também. Mas não é escalável quando a gente pensa no mundo corporativo, né? E nesse cenário, quais são hoje os pilares do pilar que você representa para a Ambev? Legal. Tem uma parte social, tem uma parte ambiental. A parte de governança não está tanto comigo, tá mais com a área de o jurídico, ética, mas então eu vou falar mais aqui Tipo, do você tem uma social ou do advogada do outro ambiental. lado, né? Mas obviamente que a gente, né, vive aí no dia a dia com esses princípios também. Quando eu penso em ambiental, aí eu volto para os nossos compromissos públicos. Basicamente são 4 pilares. A gente tem um pilar muito importante de água, né? Qualquer bebida do nosso portfólio, pensando assim, por exemplo, qualquer marca de cerveja, não só nossa, do mercado, mais de 90% é água. Uhum. Então, água é um recurso para a gente imprescindível e, né, para o planeta, para os seres humanos, também não existe vida sem água. Então, a água, nosso compromisso é a gente ter 100% das bacias, basicamente reservatórios, bacias, abastecimento, nascentes de água em situação de estresse hídrico, com mais água, mais quantidade, mais qualidade de água. A gente vai bater, são as metas para 2025, que a Tá. gente definiu em 2017. Então, parecia muito longe, mas já está aí, né? Parece Chegando. que está chegando, está batendo aí na porta. Então, essa é uma primeira meta que a gente vai bater, está bem endereçada. Nosso segundo compromisso ambiental é a agricultura sustentável. Então, a gente ter os nossos parceiros agrícolas conectados, empoderados financeiramente, treinados. Também estamos bem endereçados nessa meta, vamos bater. Tem uma terceira meta, um terceiro compromisso, que ele tem a ver com carbono, com clima, que é a gente ter 100% de energia renovável, elétrica de fontes renováveis. Também estamos batendo, temos 100% já no Brasil. Anunciamos agora que a gente bateu essa meta, ontem, se não me engano. Parabéns. E reduzir, obrigada, e reduzir 25% das emissões na cadeia. E, por fim, o quarto e mais desafiador de todas essas, que é a questão da embalagem circular, porque ela é uma responsabilidade não só da empresa, mas também dos cidadãos, do poder público, dos parceiros, né, de toda a cadeia. E aí o nosso compromisso ele é ter 100% das nossas embalagens ou retornável, por exemplo, a cerveja que você vai no bar, né, que é aquela cerveja, a garrafa que vai e volta, retornável, ou feita com conteúdo majoritariamente reciclado. Reciclável todas são as nossas, mas tem que ser reciclador, ou seja, não usar conteúdo virgem, né? Mais da metade do conteúdo virgem. Por exemplo, o Guaraná Antártica hoje, ele já é 100% plástico reutilizado, reciclado. Não uso plástico virgem no Guaraná. E aí o compromisso é levar isso para todas as embalagens. A gente está bem endereçado, a gente deve bater no Brasil, tem um desafio para outros países.
Isso para, assim, rapidamente sobre o ambiental. Aí tem o social, não sei se você quer fazer Não, eu um tenho break. pergunta, mas eu vou deixar você terminar o social, daí eu já faço, porque eu acho que você vai endereçar aqui os 2 pontos dentro Boa. da tua explicação. Então, esse ambiental. No social, a gente tem uma grande ambição, que ela é mais recente, a gente definiu há 2 anos, que foi muito dos aprendizados que a gente teve na pandemia também, né, de colocar a empresa a favor, a serviço da sociedade, que é um compromisso de inclusão produtiva. O que é inclusão produtiva? Basicamente, eu pegar pessoas em situação de vulnerabilidade, então pessoas hoje, por exemplo, que não têm acesso ao mercado, estão desempregadas, não tiveram estudo, qualificação suficiente, ou não têm acesso financeiro para poder, né, trabalhar e se qualificar para ter um emprego melhor, uma função melhor. Então, pegar essas pessoas em situação de vulnerabilidade e colocar de forma sustentável no mercado, na economia. Seja com emprego formal, seja com oportunidade de empreendedorismo. E aí eu estou falando de uma ambição grande, que é de incluir 5 milhões de brasileiros e brasileiras até 2032. Isso não tem como a Ambev fazer sozinha, né? Isso é com muita parceria. A gente já está com um número dos últimos 2 anos de 250 mil pessoas, incluídas produtivamente. Tem muito trabalho para frente, mas é uma ambição, é uma visão, mais do que uma meta, né? Que a gente definiu para poder realmente, né? Como uma empresa brasileira que eu falei, ajudar o Brasil a crescer, ajudar a dar uma visão, uma perspectiva de futuro para as pessoas, criar mais oportunidade, geração de valor, de renda. E no final do dia, eu acho que é combater a pobreza, mas é mais que isso, é gerar prosperidade na sociedade também. Bacana. Aí eu tenho algumas perguntas. Vamos lá. Claramente, você sempre fala das metas que vocês têm. E você não tá falando de metas do passado só. Você tem as que você atingiu, mas também tá colocando metas pra frente que são muito ousadas, né? 5 milhões de pessoas, se a gente considerar 4 pessoas por casa, né? Você não tá impactando só os 5 milhões que você tá falando, são quase 20 milhões de pessoas, é um pouco menos de 10% da população do país, até 2032. É muita gente. É muita gente. Qual a importância de declarar aquilo que você tá buscando? Tanto para você, pro negócio e para a sociedade. Eu acredito que quando a gente fala de o nome que a gente quiser dar, sustentabilidade, ESG, impacto, para funcionar no mundo corporativo, a gente tem que ter a cobrança da sociedade. A gente tem que ter transparência, tem que ter prestação de contas, tem que ter cobrança. Por que eu acho importante também a gente declarar essa ambição? Porque se a gente não declara a ambição, fica quase que numa zona de conforto, fazendo dentro de casa, mas ninguém sabe o que você está fazendo. E aí, quando você bate a sua meta, quando você atinge, aí você vai lá e conta para todo mundo. Primeiro, que você vai fazer muito mais sozinho. Então, quando eu declaro, vocês não têm noção da quantidade de pessoa que nos procura e fala: fiquei sabendo disso, eu quero fazer parte. Eu tenho um projeto, apoia meu projeto. Eu quero ser parceiro da Ambev nessa. Eu quero ajudar, eu quero estar junto. Então, no final, assim, quando você declara para fora, é quase como uma intenção que você coloca e você escreve, né, em algum lugar, e você passa a ser cobrado e responsável por isso, porque você cativou essa atenção das pessoas, mas você também ganha um monte de gente para estar junto com você nesse desafio. Um monte de parceiro. Tem gente já que veio bater na nossa porta, por exemplo, talentos querendo trabalhar na Ambev, porque viu a ambição, porque acredita que esse também é o meu objetivo pessoal, eu também quero ajudar a incluir produtivamente, eu também trabalho nisso, não sei quantos anos, quero estar junto. Então, declarar é muito importante na sustentabilidade, no ESG, porque é assim que a gente consegue impulsionar as coisas, dar escala, ser cobrado, fazer do jeito certo, mas também servir como exemplo. Porque no final do dia, e isso a gente também se inspira em outras empresas. Se uma empresa declara um grande objetivo, a gente tem vários exemplos, né? Eu acho que eu posso citar a Natura como exemplo. Quando eles trouxeram uma proposta de criação de como que eles mensuram o desenvolvimento humano dentro dos parceiros, isso serviu de exemplo na Ambev. Isso nos fez, o fato deles terem comunicado isso, deles comunicarem mensuração de impacto da Natura, me provoca, porque eu falo, poxa, olha só, uma outra empresa que é referência está fazendo isso, eu quero entender, quero conhecer melhor, quero ver o que eu consigo evoluir. Então, é a forma como eu acredito, assim. A gente tem que falar para fora para ser cobrado, para achar mais parceiro, para causar mais impacto. Mas também acho que isso acaba causando quase que um compromisso pessoal, né? Você tá se expondo de uma maneira que você não tem volta, né? Não tem Vou volta. atrás disso. É uma boa frase. Se eu não falo para ninguém, e se tá difícil de bater, eu volto atrás em algum momento. Se eu declarei,
não tem como eu voltar atrás, eu vou ser cobrado, as pessoas lembram, né? E isso parece que é sair de uma posição que o CSR acho que defendia, que era de licença para operar, para licença para liderar. Então, vocês se sentem já nesse momento de estar liderando essa transformação inteira? Ou ainda se Eu não sei sente se uma formação? liderando a transformação é soou para mim assim bem forte, eu acho que sim. A gente quer estar nessa posição. Em alguns campos eu concordo, a gente já está liderando essa transformação. Então, quando eu vejo tudo que a gente faz, por exemplo, em água, mesmo a jornada de descarbonização que a gente tem da Ambev, assim, já apresentada como case em alguns diferentes fóruns, então tem muita evolução nisso. A nossa plataforma de equidade racial, a gente troca muito e a gente vê, escuta esse depoimento assim de estar gerando uma transformação e muito impacto. E essa parte de inclusão produtiva, essa é a nossa ambição. Eu acho que a gente ainda não está num lugar, eu não estou numa posição de falar que já é uma transformação, já serve de exemplo. Acho que está no início de uma jornada de inclusão produtiva, mas o objetivo é para 2032. Então a gente quer, né, no caminho para chegar lá, sim, né, se colocar nesse lugar de protagonismo, de liderança e de assumir a responsabilidade. Afinal, a gente é uma grande empresa e a gente tem uma responsabilidade também de liderar essa pauta. As empresas que a gente chama, né, de cult brands, as marcas que têm cult brands, elas costumam ter um princípio que tem o nome de pick a fight. Vocês Aham. escolheram a briga de vocês aqui no âmbito ambiental de maneira muito clara. Eu queria saber um pouco de como foi esse processo de escolher a inclusão produtiva, porque ela não parece óbvia para quem está de fora e não conhece a história. Por que que a Ambev foi atrás de inclusão produtiva? O que que isso gerava de Sim. valor para o negócio e ao mesmo tempo para a sociedade, para vocês terem escolhido essa causa de alguma forma em detrimento a outras? Vamos lá, vou dar um passinho para trás só para explicar um pouquinho, Claro. contar um pouquinho essa história. Em 2020, né, o que aconteceu, a pandemia, né, aquela crise, desastre humanitário. Naquele momento, a gente teve uma repactuação da Ambev, do conselho da Ambev, de entender o nosso papel. O nosso propósito, inclusive, mudou. Nosso propósito no mundo, naquele momento, né, que as pessoas estavam separadas, a gente mudou e a gente falou: nosso propósito hoje é construir um futuro com mais razões para brindar. Não é mais brinde, é mais razões para brindar. É mais prosperidade, mais alegria, mais celebração entre as pessoas. Naquele momento, a gente descobriu uma vocação da empresa. E qual que era essa vocação? Tem a ver com até o que eu tinha falado antes, tem a ver com mobilizar a estrutura, os recursos, a energia da empresa a serviço da sociedade brasileira. Porque no final, se o Brasil cresce, a Ambev e qualquer empresa de bem de consumo cresce. Um dos principais fatores para qualquer empresa de bem de consumo é a renda disponível da população. Então, se o país cresce, se a população está mais próspera, as empresas vão crescer e vão se beneficiar disso. E a gente também quer mostrar que a recíproca também é verdadeira. Quando a Ambev cresce, ela também ajuda o Brasil a crescer. Porque a gente consegue colocar os ativos e a estrutura da empresa a favor da sociedade. E aí, naquele momento de pandemia, né, era um contexto diferente, tem um monte de coisa, assim. O primeiro que bombou, que todo mundo ficou sabendo, era do álcool gel. Que ali, né, no comecinho da pandemia, a gente tirou o álcool da cerveja e colocou para produzir álcool gel. Já foram naquele momento, mais de 3 milhões de unidades de álcool gel doadas para o sistema de saúde. Construção de hospital em tempo recorde, com parceria, ajudar a ampliar a capacidade de fábrica de vacinas. Então foi muita coisa, assim, muita coisa legal e que deu uma injeção de orgulho para as pessoas que estão lá, de falarem: caramba, a gente consegue fazer isso, assim, coisas enormes e ajudar a nossa população, né? Ajudar e exercer essa brasilidade no limite, entender essa vocação. Quando eu estava chegando lá por 2000 2021, a gente fez a fábrica de oxigênio e a gente construiu as usinas de oxigênio em Manaus, que era também com um momento muito forte de crise humanitária, que era a pandemia que não acabava nunca. 2022, que estava já naquele que a gente começou a chamar de pós-pandemia, a gente falou: e agora? Assim, descobrimos essa vocação. Acabou a pandemia, o que a gente vai fazer? Vai fechar essa gaveta e acabou? Vida normal, vida que segue? Não, entendemos que a gente tem uma função social aqui a cumprir. A gente decidiu fazer uma pesquisa para entender quais são os principais problemas da sociedade brasileira no pós-pandemia.
E aí, não para grande surpresa de ninguém, quais eram os principais momentos quais os principais problemas naquele momento e que permanecem até hoje. Pobreza, desemprego, desigualdade social, era aquilo que se estava falando. E aí a gente falou, qual é a função, qual é o papel de uma grande empresa brasileira nesse território de pobreza, de desemprego, de desigualdade. E aí a gente fez um trabalho super colaborativo, foram 20 experts aí, stakeholders de diferentes áreas, a gente reuniu essa galera para entender o que poderia sair, e o Bora, que é o nosso programa de inclusão produtiva, nasceu dessa mesa que a gente fez colaborativa, para entender que a gente consegue ajudar em 3 eixos. Primeiro, capacitando, treinando essas pessoas. Uhum. Então esse é um primeiro pilar de atuação, assim, muito forte. E eu não tô falando de dar educação de base, eu tô falando de qualificação profissional, Tá. que é um território menos explorado, que tem muito menos investimento. Então, ajudar as pessoas a se qualificarem para assumirem desafios maiores ou para arranjarem um emprego ou empreender. Esse é o primeiro. O segundo, empoderamento financeiro. Então, tem muita gente que não melhora a sua posição, o seu rendimento, né? O quanto que faz de dinheiro. Não é porque não quer estudar, não é isso. A pessoa não consegue, às vezes, né? A frase que a gente escuta, né? Vende o almoço para Pagar a janta. pagar a janta, ou o custo de oportunidade da pessoa de deixar de trabalhar para estudar é inviável. Então, eu preciso ter um impulsionamento financeiro, é um empurrãozinho. Bolsa de estudos, microcrédito. Nos nossos parceiros, por exemplo, micro, bares, restaurantes que a gente tem aí espalhados pelo Brasil, a gente ajuda na nossa plataforma B2B, que é o BIS, com pontos no BIS, que basicamente é grana para aquele ponto de venda. Se ele fizer treinamento em gestão, qualificação, né, para aumentar a rentabilidade dele, por aí vai. Então, empoderamento financeiro. E o terceiro, talvez mais inovador, porque nos 2 primeiros não tem grande novidade, é simplesmente juntar. Mas o terceiro, que é o de conexão. E aí eu acho que tem um poder gigantesco, que é o poder do ecossistema. Quando eu falo de Ambev, eu falo de mais de 1 milhão de pontos de venda, eu falo de mais de 30 mil funcionários, eu falo mais de 20 mil parceiros fornecedores. Então, no fim, é um ecossistema, uma cadeia gigantesca, que mobiliza muito, e que eu consigo conectar, por exemplo, uma pessoa que eu treinei um curso de garçom para atender o cliente, eu consigo conectar com um cliente meu que busca mão de obra qualificada. Eu consigo ajudar um entregador do Zé Delivery, né, nossa plataforma de D2C, o entregador do Zé Delivery, eu dou curso de tecnologia e eu contrato, ou eu consigo indicar para as outras empresas contratar, temos vários desses casos, como programadores. Então, no final do dia, é quando tudo começa a fazer sentido, assim, que é esse poder da conexão. Mas tem 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira, a escolha de inclusão produtiva, para mim, ela tem toda essa lógica que você traz, mas ela também tem uma lógica bem ambiviana, assim, né? São coisas que imagino que capacitação na Ambev seja uma coisa muito séria. As conexões que vocês fazem são sérias. Você falou de colaboração agora como Uhum. um novo comportamento Valor, desejado na sim. empresa, um valor que vocês têm lá dentro. E esses valores têm um custo. Toda vez que tá, né, values have a cost. Essa foi a frase que eu Aham. aprendi também num congresso recentemente, que não dá para fazer isso de graça. A tua área, na maioria das empresas com que a gente trabalha, ela não é vista como parte essencial do negócio. Aí eu tô falando porque eu conheço um pouco da história, todas as discussões que a gente fez a respeito do que é o negócio da Ambev hoje, passaram pelo impacto social que a Ambev gera. Eu queria, para as pessoas que não conhecem, o que é hoje o negócio da Ambev e como que isso está associado de uma maneira a se assumir. Para mim, dá uma impressão até de sair do armário. Agora eu sou uma empresa grande, tá? Uhum. Chega de falar que a gente não é uma empresa grande, a gente é mesmo, eu tô feliz e eu vou assumir isso de uma vez por todas. Como foi esse processo lá dentro, A culturalmente? gente se apresenta hoje, assim, muito mais do que uma cervejaria. No fim, a Ambev tem essa visão de ser uma plataforma, né, que conecta as pessoas, marcas amadas pelos consumidores. Então, para quem conhece menos Ambev, talvez eu pudesse ter falado isso antes, mas marcas como as mais brasileiras, icônicas, Brahma, Antártica, Skol, Boêmia, mas a gente tem muitas outras no nosso portfólio, Corona, Budweiser, Spaten, Stella Artois, Michelob, enfim. Tem muita marca no nosso portfólio, a gente tem o Guaraná Antártica, a gente é uma empresa engarrafadora da PepsiCo também, né, então Pepsi, H2O, Gatorade, temos a água Ama,
que é um negócio social, que eu estou esquecendo, de bebidas. Então, basicamente um portfólio gigantesco aí de bebidas. E a gente agrega nesse portfólio, que tem a ver com esse processo de evolução cultural, também uma evolução de negócio, que a gente começa a falar também de tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente tem quantidade de pessoas na área de tecnologia enorme, né? Então, o BIS, que é essa plataforma de B2B que eu comentei, todo o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, bares e restaurantes, hoje é feito por essa plataforma. O Zé Delivery é uma conexão gigante com o consumidor, entregando, né, a bebida gelada, a gente fala gelada no precinho. Então, é a conveniência de você receber no conforto da sua casa com preço bom, competitivo e gelada. Então, no fim, é uma reinvenção que tem tudo a ver com a escutativa que eu falei no início também, de entender quais eram as necessidades dos nossos consumidores, dos nossos parceiros, adaptar a empresa, evoluir a empresa e o negócio para isso. Então, considerando a sua pergunta, né, do que negócio é esse da Ambev, ela é essa plataforma hoje, né, uma empresa muito forte, claro, de bebidas, mas com serviços junto ali também. E eu não acredito na minha área como uma área que opere sozinha. É quase como se eu falo isso pro meu time às vezes, assim, que quase como se o nosso sonho fosse que a nossa área deixasse de existir, porque fosse tão transversal, tivesse tão na cabeça de todas as áreas de negócio, que eu não preciso de uma área autônoma que vai lá e ficar lembrando que tem que fazer aquilo e, né, que aquilo é importante e tudo mais. Então, cada vez mais, conforme os anos passam, a gente já vê que as pessoas têm essa mentalidade. Então, vou te dar um exemplo. Eu estava ontem num grande evento que a gente fez, chamado One Supply, que é da nossa área de operações, junto com parceiros externos, logística, suprimentos e área industrial. E nesse grande evento, acho que devia ter 2.000 pessoas ontem, a própria área de operações traz na sua programação o tópico de sustentabilidade, o tópico de ética, suprimentos responsável. Eu fui lá falar também sobre inclusão produtiva. Então já vem da área de negócio, como que você encaixa isso na relação com o seu fornecedor, nas suas métricas, na forma como você incentiva, né, os resultados, por aí vai. E para fechar também essa resposta, a Ambev é uma empresa movida por metas. É a forma como a gente mensura resultados, são as nossas metas. E no fim, se esse tema é importante, precisa ser meta. Já há 3 anos, a gente tem 100% da nossa diretoria executiva, inclusive o presidente, né, e todos que respondem para ele, com metas relacionadas a ESG, sustentabilidade. Ou seja, a remuneração variável de toda a diretoria já é vinculada a critérios de ESG. E, obviamente, que isso é desdobrado para os times desses reportes diretos do presidente, do Jean. Então, no fim, é mais que um compromisso, né? É a gente colocar isso também nos incentivos e recompensas da empresa. E tem funcionado desse jeito? Você sente Tem que uma evolução funcionado, gigante? super, super. Tá, porque eu queria que você contasse um pouco de como isso tem impactado. Acho que até antes disso tem uma pergunta. Qual é o papel da marca da Ambev? Porque a gente conversou sobre isso há uns anos atrás, né? Eu falei, eu não consigo dissociar o que você faz do que a marca corporativa representa. E a Ambev não é uma empresa, ela é uma empresa que tem tantas marcas, como você falou, que é difícil a própria marca Ambev se comunicar e não é a vocação, acho que, dela original. Isso tem sido uma mudança, vocês mudaram o posicionamento, a marca também passou por um refresh bacana, ela tá mais nova, mais jovem, mais contemporânea, mas a questão não foi essa. Parece ter uma mudança interna que levou a gente a se olhar e falar, peraí, a gente é algo maior. O que é a marca? Como você vê a tua contribuição para a construção da marca Ambev e qual é o papel dessa marca Ambev para a sociedade brasileira e para a própria força de trabalho? É uma ótima pergunta. No final, não sei se eu vou conseguir responder ela Não, mas perfeitamente, porque é um exercício em andamento, né? continua. A gente se provoca e se pergunta também sobre a marca corporativa. Empresas que têm marcas corporativas que reúnem marcas de produto muito forte embaixo, não são tantas assim, nem no Brasil nem no mundo. E no fim tem prós e contras disso. Quando a gente tem acesso à verba de comunicação, é claro que vai ser muito maior nas marcas de produto, né? Então a Ambev, ela, estando próxima dessas marcas de produto, ela também ajuda a se construir. Mas no fim, o que você falou é verdadeiro, assim, teve uma evolução, eu acho que ali por 2019, eu arrisco dizer, que a marca Ambev começa a falar mais ativamente com o consumidor, com a população brasileira. Que é esse olhar de que, ok, as nossas marcas de produto já comunicam, já engajam, já são muito conhecidas,
Mas a gente fez uma pesquisa e a gente viu que era um percentual pequeno das pessoas que conseguia dizer quais marcas pertenciam à Ambev, e muitas vezes a gente falava marcas do nosso portfólio e falavam que eram de outras empresas, e marcas de concorrente achavam que era da Ambev. Então tinha uma dificuldade, realmente, uma falta de conhecimento do que a Ambev representava. E aí a gente veio, mais assim, ativamente, em 2019, falar. Só que não é falar de qualquer forma, é falar de um jeito que são o que é um jeito que a empresa acredita, quais são, né, as plataformas, os pilares de construção da marca Ambev. E aí a gente definiu naquele momento, a gente fez um trabalho, a gente definiu quais eram esses pilares de atuação, que tem muito a ver com isso também que a gente está falando hoje, de cidadania, de impacto, de sustentabilidade, mas também tem muito a ver com qualidade cervejeira, tem muito a ver com inovação, inovação do negócio, tem a ver com ética, tem a ver com pessoas, diversidade, Mas tem um tudo ponto de isso. percepção, né? Que eu não acho que essa era a percepção do passado da Ambev mesmo. Quando as pessoas lembram daquela Ambev de 20 anos atrás, você está contando a história de uma outra empresa. E essa é uma empresa que você está ajudando a construir. Eu queria também saber um pouco do lado mais negativo, mais difícil, que foram os desafios que vocês enfrentaram nesse processo. O que você Uhum. sente, assim, que foram marcos internos que fizeram com que a cabeça da empresa virasse para a direção que está hoje? O da Ambev eu acho que Ou não até teve nenhum flopadas que vocês grande. deram, que você falou assim: "Nossa, isso aqui não tem nada a ver, por que que a gente fez isso?" Eu acho que no fim, assim, quando eu olho para a Ambev, eu não vejo um grande vacilo corporativo que tenha reestruturado. Eu acho que a gente teve uma mudança de liderança importante, né, coincide com a chegada, do nosso novo CEO que, né, que vem, que eu sou suspeita para falar, mas que morou muitos anos na China, ele tem essa visão, essa questão do crescimento compartilhado muito forte, ele traz isso para o Brasil. Então eu lembro naquele momento, né, eu sentada na minha cadeira, ele vem com uma série de provocações, e querendo falar mais, querendo, né, engajar mais com a sociedade, e ter cada vez mais evoluir, transparência, esse tipo de coisa. E é uma jornada, eu acho que não teve uma coisa que aconteceu que mudou a direção, eu acho que foi uma jornada. Por exemplo, lá por 2016, 17, a gente começou a abrir as nossas cervejarias para visitação. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque é um processo de evolução, que é o vem, Vem me conhecer. chega mais consumidor, vem me conhecer. As portas estão abertas, você pode chegar e visitar uma cervejaria nossa. Então, vou já fazer a propaganda aqui, né, Jaguariúna, que a gente tem uma cervejaria próxima de São Paulo. Você chega e você visita a cervejaria, tem um tour guiado, passa por todo o processo, você pode fazer a pergunta que você quiser. Você conhece, você degusta uma cerveja saindo ali fresquinha, das nossas torneiras, né, a cerveja mais fresca que você vai tomar na sua vida. Então esse processo de abrir as portas, que é até um pouco simbólico, ele é um Um pouco convite. simbólico, eu acho, É assim, muito ele é muito simbólico, né. simbólico, é. Ele é um convite para as pessoas nos conhecerem. Aí, qual que foi o segundo passo, que é a evolução de marca corporativa Ambev? É um posicionamento que a gente chamou Ambev além dos rótulos. Uhum. Por muito tempo, acho que por uns 3, 4 anos a gente falou sobre isso, Ambev além dos rótulos. O que é Ambev além dos rótulos? Também é um convite. É um convite para as pessoas que tenham uma opinião preconcebida sobre Ambev, que seja mais do passado, também chega mais, vem conhecer a gente melhor, além dos rótulos, nesse sentido um trocadilho, mas também além dos rótulos no sentido de esquece o rótulo do meu produto e vem saber o que eu acredito, quais são os meus valores como empresa, quais são as nossas ações, quais são os nossos compromissos, quem está aqui dentro. Então, Fábio, teve também um processo de, talvez humanização seja uma palavra correta, dos nossos líderes. E eu me encaixo nisso, que foi quando também eu declarei meu propósito, né, nas minhas redes sociais, que é a gente no fim, assim, quem são as pessoas que estão atrás do CNPJ? Quem são esses líderes e essas líderes da Ambev para você conhecer melhor além dos rótulos? Do que essas pessoas gostam, o que elas acreditam, qual o propósito e por aí vai. Então é um grande processo de evolução de uma marca corporativa, mas muito além de uma marca corporativa, acho que de um posicionamento, de uma cultura mesmo organizacional, de abertura, de escuta, de visão de longo prazo. E aí vocês foram mensurando isso ao longo do tempo, e aí tem os dados de reputação, né, e eles crescem, e crescem de uma maneira absurda. Eu acho que era legal você contar um pouco, para quem não sabe, como foi essa evolução nos últimos anos,
Eu tenho uma curiosidade mesmo, que é internamente, se vocês sentem que o espírito da empresa, eu acredito muito que as empresas têm uma alma, não estão, né, elas existem como qualquer outro organismo vivo mesmo. A gente é uma marca, uma organização, uma pessoa, ela tem dia bom, dia ruim, cada pessoa vai contribuindo um pouquinho. Mas deve ter mudado muito o jeito das pessoas encararem o seu dia a dia ou não. Como é que foi? E como que isso para dentro mudou o jeito da empresa se olhar? Como isso afetou o orgulho de pertencer? E aí depois você contar um pouco dessa evolução para fora, no quesito de como vocês passaram a ser percebidos. Sim, sim. No fim, a gente não tem uma métrica de reputação, a gente tem 5 ou 6. Assim, são muitas métricas de reputação. A gente se mede, começando pela segunda pergunta, né? A gente se mede por pesquisas, pesquisas externas. A gente tem as nossas próprias pesquisas também, com os indicadores que a gente acompanha. E é um trabalho, às vezes, a gente fala, né? Quem trabalha com reputação ou imagem corporativa, que é algo meio subjetivo, porque está no mundo do intangível. Mas encontramos forma de mensurar tudo, até o intangível a gente dá um jeito de mensurar. E aí tem a ver com a opinião das pessoas em relação à empresa, tem a ver com favorabilidade, tem a ver com o que a gente chama do advocacy, que ok, você tem uma opinião favorável à empresa, mas você defenderia a empresa publicamente, se fosse necessário? Ou você trabalharia, ou você recomendaria essa empresa? Então, perguntas que estejam nesse território. Então, a gente mensura basicamente tudo de reputação. Mensuramos das marcas também, não só da marca corporativa, e mensuramos por dimensão. Mas sob essa ótica de reputação ligada ao o que vocês estão, como que quais são os indicadores? Você fala: "Ah, eu A meço dentro de uma tudo, marca". basicamente. Porque a reputação, ela é muito longo prazo. É muito difícil você achar que você faz um programa de inclusão produtiva e que isso vai mudar a reputação no curto prazo. É muito difícil. Reputação, a gente fala, ela chega antes de você, né? Então, ela demora muito tempo para ser construída, é a frase célebre que ela demora 1 segundo para ser destruída. Uhum. Então, no final, importa menos a variação de curto prazo, mas sim um movimento de longo prazo, que a gente vê que realmente tem melhorado esses indicadores e a mensuração de reputação, quando eu falo não só das nossas marcas, mas da empresa. Então, em relação a isso, a gente mensura os nossos projetos, a gente mensura a opinião geral, a gente mensura eh, se você trabalharia, né? Como eu falei, recomendação, Os próprios etc. colaboradores, né, vocês conseguem medir se essa Pesquisa de pessoa, engajamento, se aí a ele gente tem. defenderia não só o fato de que ele está alinhado àquilo, porque é uma coisa mais passiva, tá alinhado a algo, pelo que eu tô entendendo, vocês estão indo no caminho de cada vez mais buscar protagonistas nesse processo dentro da própria empresa. Sim, internamente a gente tem as pesquisas de engajamento ou de clima, que basicamente medem a opinião do colaborador, da colaboradora em relação à empresa. Então, você pretende permanecer? Você acredita no futuro da empresa? Você acredita no propósito da empresa? Você vive de acordo com os princípios, a cultura da empresa? E tem uma série de outras perguntas. Eh, então, assim, em relação à percepção e mensuração, é um pouco isso. Aí, sua primeira Não, mas pergunta. eu queria terminar essa parte que eu acho interessante. Você sente que o espírito da empresa mudou desde que vocês começaram a mudar? E eu falo espírito, tô falando, você É falou de uma energia lá evolução, atrás, né? sim. Eu acho que no O fim é ambiente claro fica diferente. essa evolução de cultura. Como eu disse, a gente chegou até inclusive a alterar alguns princípios, né, a escrita deles. O crescimento compartilhado que eu comentei agora está no princípio, tá escrito na pedra ali. Crescemos junto com os nossos clientes, crescemos junto com as nossas comunidades. Então, no final, assim, não tem como não notar, é uma evolução gigantesca, não é E hoje, quando você fala pequena. assim, eu tô pensando aqui sob a ótica de marca empregadora, vocês percebem que essa Ambev, se autodeclarando, a Uhum. partir da sua verdade, é mais atraente, mais atrativa do que ela era no passado? Sim, eu não tenho aqui de cabeça as métricas exatas para te trazer, mas interesse em processos seletivos, a gente vê também uma melhora, né, de pessoas interessadas. Você aí se interessou pelo trainee Uhum. já há muito tempo, mas a gente acompanha esses indicadores também de talentos, a gente acompanha indicadores de turnover, a gente acompanha o próprio engajamento, como eu falei, do funcionário em relação à empresa, né? Então, interesse em permanecer e por aí vai. Então, reputação, quando eu falo, ela tem diferentes aspectos e diferentes públicos. Ela tem o stakeholder externo, ela tem o interno também,
que é muito importante para a gente. A gente fala sempre, né, inclusive, isso sempre fez parte da nossa cultura, que a gente é feito de pessoas, né? No fim, acreditamos muito no valor das pessoas e, inclusive, o papel do líder na Ambev é esse. Assim, o meu papel como líder na Ambev é eu formar um time para ser melhor que eu. Eu conseguir ter sucessores formados para no futuro me sucederem. Eu servir de exemplo, né? A gente fala também que as ações valem mais do que as palavras lá, é um dos nossos princípios. Então, no fim, assim, faça o que você diz e por aí vai. Então, toda essa parte de liderança é muito, muito importante, muito foco pra gente. Tá. E aí, quando o lado de fora, né? Vou deixar você pegar aí a pesquisa que você quiser, desse não posso trazer, mas Uhum. a gente vê que os índices, não importa a pesquisa que você faça entre as empresas brasileiras, a reputação da Ambev hoje é uma das melhores do país. Sim, a gente E eu acho que tem. já tem uma consistência nisso há algum tempo. Eu queria que você contasse como foi a gente chegar nesse lugar, mas mais difícil, eu acho que é como é que vocês estão se mantendo nesse lugar. O que tem sido qual é o movimento que isso gera internamente para você continuar se automotivando, Aham. achar outras possibilidades de contribuir, mas também o que você sente que hoje, quando o mercado procura vocês, quando os stakeholders estratégicos, a cadeia, os clientes, os consumidores falam com vocês já colhem de benefício por essa reputação? Eu acho que no fim, assim, evolução de reputação, né? A gente falou sobre o longo prazo. Então, me importa muito mais do que a foto, me importa o filme, entender essa evolução, como que ela é feita ao longo do tempo. De fato, assim, a gente tem evoluído bem, então estamos satisfeitos aí com essa evolução. Um mega orgulho conseguir ver e fazer, né, ser parte desse processo. Eh, mas é algo que não dá para, não é estanque, porque se ela demora muito para ser construída, ela pode ser perdida em um segundo. Então, a reputação ela só é válida na medida em que a gente tem formas de ação, controle, gestão de risco no sentido do negativo. Então, lá tem uma parte fortíssima, que eu ainda nem falei aqui, mas tem uma parte fortíssima de gestão de riscos. Seja gestão de riscos no sentido de resiliência, de cadeia, no sentido de, né, aquecimento global e o que isso impacta, até gestão de riscos no sentido de fornecedores, nossos parceiros, pessoas que trabalham lá dentro. Então, passar as mensagens corretas para que as pessoas se comportem da forma correta e por aí vai. Então, tem a parte de prevenção e de gestão, porque se acontece alguma coisa errada, isso pode colocar tudo a perder. E tem uma parte aí positiva, que é o que você chamou do. Como é que é? License to A lead. licença para liderar, você Que é sair da o. licença para Que no fim, operar. o positivo tem a ver com o começo da nossa conversa, que é a expectativa das pessoas em relação a uma grande empresa brasileira também é muito grande. E como a gente consegue pensar em coisas relevantes para a nossa sociedade, que estejam à altura do tamanho da empresa, da estrutura da empresa, que gerem um impacto. E no final, assim, eu acho que o sonho de qualquer projeto de sustentabilidade ou de impacto é, no fim, a gente conseguir fazer com que isso, de alguma forma, influencie uma política pública, isso ganhe escala, a gente mostre que é um caminho que pode ser seguido, por exemplo, por órgãos públicos, né, que podem contar com o setor privado. Então, no final do dia, para conseguir construir essa reputação para o futuro, é liderando, é tendo protagonismo, assumindo sua responsabilidade, fazendo a diferença no mundo. Mas eu achei interessante como você mesmo contou a história da hierarquia dos acontecimentos, né? Primeiro vocês aprendem a escutar, Aham. aí vocês começam a fazer, e aí vocês falam. E aí eu acho que o ponto é, quando você fala, muitas vezes você ouve, né, as empresas falando, não, mas eu faço um monte de coisa, mas eu prefiro não falar. Eu sempre acho que isso é um desperdício de possibilidade de prosperidade, assim, toda vez que você tá contando uma coisa que é boa, como você mesma falou, a Natura te inspirou a fazer algo que impactou de maneira gigantesca a Ambev. E milhões de pessoas vão ser impactadas ao longo dos anos. Qual a importância da comunicação nesse processo? Internamente parece claro, mas para fora, para tua cadeia, como é que você estabelece essa conversa? O ponto de partida eu entendi, a escuta. Mas qual a importância da comunicação nesse processo? Gerar responsabilidade, com certeza. Se você comunica, você se torna responsável por aquilo, você vai ser cobrado por aquilo, você vai ter que prestar contas daquilo. Não tem volta atrás, então não tem, você não vai se arrepender. Se você não conta pra ninguém que você tem aquele compromisso e aquilo se torna difícil, você muda de ideia e ninguém vai saber que você tinha aquele compromisso. A partir do momento que você conta pra todo mundo,
Coloca lá no seu website, nas suas redes sociais, divulga para a imprensa, fica público. Você vai ser cobrado por aquilo e não tem volta. Se você não atingir o seu compromisso, você vai ter que justificar o porquê que você não atingiu e quais são as medidas que você vai tomar em relação a isso. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E o terceiro ponto tem a ver com inspirar, né? Que o exemplo da Natura que eu dei, inspirar outras empresas também. Quando a gente falou do caminhão elétrico, isso foi lá em 2018. Hoje a gente tem a segunda maior frota da América Latina de caminhões elétricos, que são movidos com energia de fontes renováveis. Teve um boom nesse mercado, porque eu ouvia muito depoimento de poxa, mas se a Ambev está fazendo, e as pessoas sabem que a Ambev é uma empresa que também é voltada para a rentabilidade, para a eficiência, se a Ambev está fazendo é porque deve fazer sentido. Dinheiro, né? deve funcionar. Essa conta deve fechar, né? Melhor para o planeta, mas deve fazer sentido também do ponto de vista do negócio. Então, quando eu falo externamente sobre esse tema, sobre a jornada de descarbonização da Ambev, por aí vai, eu consigo também inspirar outros a fazerem parte, a saberem mais, chegar junto e me ajudarem também, como parceiros, fazendo parte do projeto, por aí vai. Então eu vejo esses 3 principais benefícios aí da É comunicação. quase como se vocês abraçassem, a partir dessa visão de mundo, muitos outros stakeholders, né? Eu não gosto nem de usar a palavra stakeholder, que parece distante, mas pessoas que querem participar dessa comunidade que vocês estão criando. Exatamente. O de inclusão produtiva foi assim. A partir do momento que a gente declarou a ambição de 5 milhões de pessoas incluídas produtivamente até 2032, começou a chegar um monte de projeto, gente querendo, poxa, eu tenho aqui, chega mais, vem apoiar meu projeto, quero trabalhar junto. Então, vai gerando novas oportunidades também. Isso é muito bacana. E entrando um pouco na tua vida, nesses 11 anos de Ambev, aí eu não vou fugir de perguntar, você é uma mulher, uma menina, né, de 42 anos, comparada a mim, né, com 44, mas não, essa é uma mulher que tem uma carreira dentro do mercado que ou pelo menos que foi, primordialmente masculina, numa empresa que tinha uma agressividade no passado conhecida, e quando você olha hoje, eu ia te perguntar quais são as suas referências. A gente tem usado a Ambev como referência. Você criou um benchmark, né? Da mesma forma que a Natura hoje olha para a Ambev também, não é um olhar unilateral. De empresa que a gente trabalha. Como que para você foi essa jornada como mulher? Ou se isso teve alguma importância para você ou não? Foi uma consequência da sua própria existência? Você sempre soube que aquilo tinha um impacto maior? Porque ser mulher numa empresa... Eu lembro quando eu entrei no processo de seleção da Ambev, eu fui para ser trainee na Max. Foi muito chocante para mim, que era um ambiente onde você já falava de diversidade, isso em 2002, era um dos valores da empresa. Você tinha compromissos claríssimos de futuro. A Max, antes de ser comprada, né, quando a operação era global aqui no Brasil, ainda né? Ainda existe uma operação relevante aqui no Brasil hoje, mas os valores eram muito claros. E quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, mas tem 8 trainees aqui, homens e 2 mulheres. E daí eu olhava aquilo e parecia já não conversar com a época. E eu ficava pensando como é que era para essas pessoas. Uma delas hoje é presidente da Coca-Cola, né? Que é a Luciana Batista, com quem eu tive a oportunidade de ser trainee. Legal. E eu não acho que a jornada foi igual, pessoalmente. Eu acho que é mais difícil. Quando você tá olhando de fora, né? Quando você tem os teus iguais, é mais fácil você circular. Quando você tá num ambiente em que a pessoa tem alguma diferença, vai ser mais difícil para ela. Como foi para você? E como você se vê nesse papel hoje de, querendo ou não, ser uma referência para pelo menos algumas centenas, talvez milhares de mulheres ou meninas. Mas a gente passa dos 40, todo mundo com menos de 35 é menino, né? Menina. E ninguém mais com mais de 70, ninguém mais é velho, né? A gente olha que todo mundo agora... Sim, no final, quando a gente pensa em qualquer grupo minorizado dentro de uma organização, eu não estou falando só de mulheres, né? Pessoas mas eu queria negras, saber um pouco da sua também experiência pessoal. Eu vou chegar lá, pode deixar. Mas a gente está falando de abrir os olhos para entender quais são as barreiras ocultas. Porque não é que mulheres ainda são minoria na liderança das empresas. Fato, pode ter evolução, né, que teve nos últimos anos. Ainda são minoria, quando a gente vê listas de CEOs, de reputação, de principais líderes. Você tem que ficar encontrando ali na unha as mulheres. Então,
É a realidade que a gente tem no mercado, não é exclusivo do Brasil também, a gente sabe que isso em outros lugares. Porém, as mulheres não são minoria nas universidades, muito menos em relação à performance. Pelo contrário, assim, já vi um monte de Uhum. indicador de que mulheres, inclusive, têm performance acadêmica superior aos homens. Mulheres também não são minoria no ingresso. Quando eu penso o programa de trainees, já faz muitos, muitos, muitos anos que a gente tem paridade, basicamente de gênero, se não mais mulheres do que homens ingressando. O que acontece é que tem algum ponto na carreira e que chega perto de coincidir com a questão da primeira gestação para as mulheres que optam ter filhos, que você vê uma inversão da curva, você começa a ver aumento de turnover, você começa a ver uma estagnação do crescimento de mulheres na carreira. Então, tem um vínculo em relação à questão da gestação, maternidade, mais do que gestação, maternidade. E tem uma questão que a gente olha das barreiras invisíveis ou barreiras ocultas. E aí que eu faço paralelo não só com a questão de gênero, mas que a gente tem discutido tanto esse tema em relação às questões raciais. E quanto mais recortes você tiver, mais barreiras ocultas ou outras não tão ocultas assim, você vai encontrar. Então, se você for uma mulher negra, aí você vai ser muito, muito, muito minoria e você vai ter muito mais dificuldade de encontrar, de acessar as posições mais altas. Qual que é o trabalho? E aí o meu engajamento nesse tema é muito grande. Já faz muito tempo que eu faço parte de todas as discussões, faço parte do nosso comitê, faço parte dos nossos grupos, represento e levo essas conversas também internamente. No final, assim, eu falo que qual que é o meu papel, como eu sou uma mulher, mas no final eu sou uma mulher branca privilegiada, que sempre estudei em escola privada, que tive possibilidade de fazer um mestrado, que falo várias línguas. Então, o lugar que eu ocupo hoje, eu tenho que ter consciência dos meus privilégios, mas mais do que isso, eu tenho que usar os meus privilégios para abrir mais porta para quem está aí e para quem tem que subir também. Então, vou citar alguns exemplos dessa dedicação, vamos falar assim. Um primeiro, um compromisso que eu tenho de liderar, de mentorar mulheres e pessoas negras. Nos últimos anos, muitas, muitas pessoas negras e mulheres. E quando eu olho essas histórias, elas se cruzam com algumas coisas. No passar dos anos no mundo corporativo, uma dificuldade de identificação, porque muitas vezes olham para cima e não se reconhecem, não veem que é possível. Então, o que eu recebo de depoimento, seja lá dentro de pessoas que têm acesso, seja, né, no mundo virtual, nas redes, no sentido de, poxa, você estar lá me inspira, porque eu vejo que eu posso um dia chegar lá, porque eu vejo que tem uma mulher assumindo essa cadeira, e não sou só eu, tem outras 2 mulheres na diretoria executiva da Ambev, somos em 3. A ideia é que quando a gente saia, estejam mais do que as que tem hoje, né? Que a gente possa abrir mais portas. E no fim, trazer pessoas aliadas também, porque essa não adianta, se só as mulheres quiserem estar nessa questão, nessa discussão de gênero, difícil mudar muita realidade. Então, conseguir ter pessoas aliadas, né? Então, a gente fala dos homens aliados, no fim é isso. Sim, essa é uma batalha de ter mais mulheres na liderança que ela é conjunta. Mega orgulho, assim, da jornada que a gente tem na Ambev. Um ambiente que, sim, quando a gente olhava a liderança, que para Ambev importa mais olhar a liderança do que o total, porque no total tem muito cargo de operação. Então, no fim, o meu desafio, assim, o que eu tenho que olhar mais é a questão de cargos de liderança. A gente tem um crescimento muito grande. A gente já chegou hoje, se não me engano, fechamos 2023 com 40% de diretoria de mulheres em posições de diretoria. Quase 40% de mulheres em posições de diretoria. E esse crescimento tem sido muito grande. 15% ao ano, mais ou menos, assim, nos últimos 5, 6, 7 anos. Então, sim, a gente estava muito atrás, né? Quando eu penso uns anos para trás, a gente estava muito atrás. Fomos melhorando, melhorando, melhorando. E agora já está chegando num lugar que faz mais sentido quando eu olho. Dizem que quando você ultrapassa o limite do 30%, não tem mais volta, né? Então, como a gente já está mais perto dos 40%, eu acho que não tem mais volta. Eu sou super envolvida nessas discussões e faz parte da minha Mas eu acho que é obrigação legal, você tá também. trazendo um olhar de responsabilidade. Você entendeu a responsabilidade que o Homem-Aranha, aquilo, a história com grandes Mas poderes meu vem olhar para tudo é grande... assim, eu não vou ficar reclamando. Eu acho que eu tenho
A gente tem que levar e se colocar nesse lugar de protagonista. Eu falo isso para toda a É mulherada, quase uma energia, que para você os tá falando que homens assim, você tem também. que trazer uma energia que. Você traz uma energia pro lugar. Você pode mover as coisas, tentar mover as coisas reclamando ou fazendo a diferença. Eu não acredito que vou ficar reclamando, vou fazer. Não, a gente tem que trazer as soluções, as ideias, o que que dá para mudar, o que que dá para fazer diferente, trazer mais gente. Eu acho que mais do que. Eu não gosto dessa questão de excluir, de acusar, de tentar separar as pessoas. Eu não acredito nisso, que isso move. Pode ser que até mova um pouco pela dor ali, né? Uhum. Mas no fim, assim, não é o que eu, Carla, acredito. Eu acredito que a gente tem que trazer as pessoas para perto e não ficar gerando. Tem tanta polarização no mundo já. Tem. E aí agora, de repente, se você fala que você quer mais mulheres na liderança, aí já vira uma coisa polarizante. Não, não tem que ser assim. Isso deveria ser uma bandeira comum. Sim, deveria ser. Os homens deveriam querer isso, as mulheres Uhum. deveriam querer isso. No fim, né? Tem a frase lá famosa que as mulheres são metade da população, mas são mães da outra metade também. Então, no fim, assim, né? Assim, todo mundo, se não é mãe, é filha da outra metade também. Então, no fim, assim, acho que é uma bandeira comum. Mas é comum, mas é incomum alguém contar essa trajetória de maneira tão natural. Isso desde é algo que tá desperto em você desde cedo. Você sabia dessa tua posição e você foi carregando, ou Não, isso lá foi. atrás não nem se falava, né? Poxa, eu tô com 42, nem quando começamos a falar sobre esse tema, ó, já devia ter uns 30 e poucos, não era algo, eu era uma criança ou adolescente que tinha consciência dessas questões, dos cruzamentos e não, de forma alguma, assim, não E, tinha nenhuma. Demorei, inclusive, para me dar conta, não só das questões de gênero, mas demorei para me dar conta até dos meus privilégios, demorei para me dar conta das comparações, né, e de já ter largado também na frente de grande parcela da população. Isso veio mais para frente. Acho que a gente, como sociedade, começou a falar mais agora, disso mais recentemente mano, também. há 10 anos mesmo, se você pensar. É, Eu não sei se esse cargo existia, né, do jeito que ele existe de hoje. diversidade, É, diversidade, não acho que tinha não nada, não existia, se não. falava. Eu lembro que na Max era uma coisa que me chamou muito a atenção. Na época foi um dos motivos de escolha, eu olhar e falar, pô, ela era uma empresa global, ela tinha essa coisa de você estar Lá andando, e atrás. já, mas era muito introjetado na empresa. Então era muito gostoso você estar lá e ter um indiano com quem você conversava. Aham. E eu sei que parece diferente do que a gente chama de diversidade agora, mas em 2003, você lidar com o indiano no dia a dia era uma coisa Sim. diferente, para eles também era. Eles falavam para mim, mas a gente vai fazer reconciliação com o brasileiro, e daí você estava lá fazendo continha com o brasileiro, e a gente tinha que trabalhar com essas culturas diferentes. Culturalmente Mas você desafiador. trouxe um ponto E que eu era acho naquela época era só o LGBT, né, era era a só, pauta, a discussão de preconceito, ela nascia naquele momento só do LGBT, depois que entrou mais questão gênero, depois falou de raça. e a Max tinha acho que um privilégio nesse sentido, perdão, um trocadilho de ter um CEO negro ou preto já lá, que, Olha que só, foi a pessoa que mais tempo ficou no cargo de CEO da que American legal. Express. Eu acho que é impossível também você, sem ter um olhar do que está acontecendo no teu dia a dia, tem que estar próximo. Acho que a palavra proximidade do problema, da dor, se você não vê o outro sentindo, é muito difícil de você sentir também. É Sim, quase, talvez sim. seja impossível você Exercício de conseguir. empatia. O exercício de empatia é dolorido. As Sim, pessoas param no meio, porque ele é uma constante sensação de frustração. Você está se colocando no lugar do outro que está sofrendo por algum uma motivo, das mais difíceis, e né. alguma porta que você está querendo ajudar a abrir, que é difícil porque você não sabe exatamente o que essa pessoa está passando. Eu acho que lá ele conseguiu trazer muito dessa visão, muito parecida com a sua, da importância da diversidade como uma transformação social que vai fazer o nosso negócio ser melhor, vai fazer o nosso dia a dia vai ser melhor. É isso. E a diversidade como meio no fim, não como Ah, fim, porque às vezes a gente tem uma confusão, se a diversidade deveria ser um fim por si só, eu acredito que deveria ser um meio. Eu acredito muito que a gente ter mais diversidade nas empresas, eu vou ter resultados melhores, eu vou conectar melhor com o consumidor, eu vou ter um ambiente com mais criatividade, mais inovação, vou ter uma escuta melhor, vou ter mais colaboração, por aí vai. Uma coisa que a gente está fazendo, inclusive, é a mensuração de performance de times. E não só performances individuais. Será que eu ter um time mais interessante. diverso, eu aumento a performance do time como um todo? O atingimento coletivo? Precisa de mais tempo aí, mas os resultados são bem, São bem promissores. favoráveis, são bem promissores. E,
E entrando um pouco mais na delicadeza hoje, quando você fala da gente olhando, né, o identitarismo de alguma forma está cada vez mais forte. As pessoas se vinculam a grupos sociais, se reconhecem, não necessariamente ligados a raça, credo, gênero, escolhas que você vai fazer na sua vida. Você tem pequenos grupos fazendo comunidades, né, a palavra do Hum. momento. Como que é lidar com as delicadezas de, falar a respeito de gênero, falar a respeito de, raça? Como que é? Ó, agora acabei de passar, negro ou preto. E eu acho que isso tá no dia a dia de todo mundo. Tem uma parte que eu acho que é educação, mas, e e capacitação, mas o outro lado é como é que isso é no dia a dia tocado? Tem essa delicadeza? Existe um processo de aprendizagem dessa liderança? Afinal, essa liderança não foi criada no Sim. mesmo molde que ela está sendo obrigada a operar, porque senão ela não vai conseguir gerar nenhuma perenidade para o negócio. Como é que vocês estão fazendo Sim, não para. adianta no fim você trazer diversidade para dentro da empresa, se você não conseguir receber as pessoas, que é o que a gente fala de ter um ambiente inclusivo para que as pessoas performem. No fim, a gente está falando de diversidade levando a uma melhor performance. Eu gosto de falar, assim, como um grande objetivo para o meu time, né? Que eu quero times saudáveis de alta performance. No fim, assim, O é que que um é ambiente saudável? saudável no sentido de um ambiente bom, das pessoas se sentirem bem trabalhando lá, se sentirem felizes trabalhando lá, gostarem de trabalhar lá. Quero pessoas que trabalhem no meu time, que se sintam bem, que gostem do que elas fazem. Não é só para pagar no fim do mês a conta, mas que sintam que faz sentido estar lá. E que tenham alta performance. Também não é só para ter um ambiente legal e não entregar, né? Então tem que bater meta, tem que entregar, tem que performar. Para como que eu faço isso? Sua pergunta é muito boa, né? E no fim, assim, acho que tem um processo gigantesco de letramento que tem que ser feito. Tem pessoas muito abertas para o letramento, pessoas que querem aprender em relação aos temas, como que evolui, escutar o que, que dá para melhorar. Tem pessoas que já estão um pouco cansadas dessa história, pelo que a gente vê, né? Tem pessoas que trazem, assim, não aguento mais essa conversa, tô cansada, assim, só deixa eu fazer meu trabalho. Tem pessoas que são contrárias, né? Um percentual menor de pessoas, mas tem pessoas que são contrárias, que não concordam. E de alguma forma, se as pessoas, as atitudes, as ações dessas pessoas forem contrárias aos nossos princípios, à nossa cultura, a gente precisa reavaliar e ver se faz sentido. Do outro lado oposto, o oposto também é verdadeiro. A gente tem que tomar cuidado, porque no fim, a Ambev, ela é uma empresa que está aqui e que tem tem múltiplos consumidores também. Então, a empresa, o compromisso dela é com o país, o compromisso dela não é com algum tema especificamente, ou, por exemplo, com algum partido político ou com algum candidato. Então, tem uma importância grande, isso não é exclusiva nossa, mas acho que a gente vê esse dilema, eu conversando com minhas pares em outras empresas, a gente vê esse dilema hoje, num mundo mais marcado por polarização, os desafios que as marcas e as empresas encontram nesse ambiente. E aí a gente tem que, sim, estar atento e tomar cuidado com isso, porque no final, o nosso compromisso, uma empresa que está aqui há 170 anos, a gente quer estar há 170 anos. Então não é o compromisso com um ou outro partido ou algo do gênero. Então tem uma questão aí de, no fim, você letrar as pessoas, dar repertório, ser inclusivo e conseguir fazer com que isso aumente a performance da empresa, para no fim a gente ter o resultado que a gente quer. Estava uma vez conversando num fórum, enfim, com algumas pessoas, alguns empresários, eu lembro de que um deles disse uma frase que me marcou muito. Ele falou que não existe diversidade sem reconhecimento da ignorância numa empresa. É uma boa Que é frase. muito difícil de você conseguir fazer qualquer mudança sem fazer com que a pessoa antes reconheça que ela não sabe exatamente onde ela tá. É uma Você boa acredita frase. que ela faz É sentido? uma boa frase e no fim, assim, eu acho que tem exemplos práticos que isso é doloroso, de momentos em que você acha que você entendeu. Eu me refiro, por exemplo, à questão da equidade racial. Eu, como uma mulher branca, e já há muitos anos ah, envolvida nessas discussões e tentando fazer, né, criar um ambiente melhor e ser mais inclusiva. eh, Vira e mexe, eu vejo, assim, as coisas erradas que eu faço, né? A gente vive num país que tem racismo estrutural e os pré-julgamentos, preconceitos, etc. Então, acho que
reconhecer essa ignorância e reconhecer também a gente como, né, parte de uma sociedade, os erros que a gente comete é fundamental. Mas é doloroso, porque às vezes bate um pouco de uma prepotência de você achar que, eu acho que eu entendi, eu acho que eu sou engajado nesse tema, então eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, e aí você vê, não, Putz, mas que engraçado você ter volta. usado a palavra prepotência. Achei que você ia usar a palavra culpa, que era que eu usaria, que eu talvez sinta. Eu sinto culpa às vezes. Você falou de prepotência, né? E eu acho que elas estão ligadas, as palavras. Sim, sim, acho que tem um pouco da questão da culpa, no sentido da É, responsabilidade, né? Mas eu falei prepotência também, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai encontrar uma solução, e esse é um problema tão complexo. E qual que é o seu lugar de fala, né, nesse problema? Será que você consegue encontrar alguma solução? Ou será que você tem que escutar também mais as pessoas que realmente vivem esse problema e admitir sua ignorância e aprender com mas elas? eu acho que também sinto uma certa leveza no jeito que você trata esses assuntos, diferentemente de outros papos que às vezes eu tenho, que eu vejo que isso é um assunto pelo fato de ser um assunto caro à empresa, às vezes as pessoas levam isso com peso. Isso transforma, você cria realmente um backlash em cima disso, né? Porque as pessoas começam a falar, a gente tá criando uma Hum. paranoia aqui, e a paranoia vem da culpa. Do Várias vezes medo, do do medo. medo, da culpa, do receio, né? E do que eu tô entendendo, esse é um processo que ele é tão falado. Freud tem uma frase genial, né? Que ele fala que os monstros só existem até a gente dar nome a eles, né? E a gente, quando dá o nome para essas coisas, elas deixam de ser monstros, né? Elas passam a ter, né, temáticas, elas passam a ter concretude. Parece ter uma leveza no jeito que você trata isso e a própria Ambev. Que Isso não bom quer que você tá com essa dizer. percepção, Mas você acho sente legal isso? escutar Sente que é isso. um trabalho árduo do lado de dentro da empresa, Não sei se fazer essa se eu sinto conscientização? leveza. Eu acho que é um assunto muitas vezes bastante pesado em alguns temas, em Mom- muitos temas. Eh, eu acho que tem um tema que a gente discute pouco, falando de raça especificamente, que é a própria branquitude. Sim, no fim, muitas vezes a gente fala a questão da equidade racial. Esse foi um puxão de orelha que eu tomei, que é admitindo a minha ignorância, né? Que ficava no vamos desenvolver os talentos negros, vamos desenvolver, vamos capacitar, vamos. E aí, no fim, eu escutei de uma pessoa assim: por que a gente está sempre desenvolvendo os talentos negros? Será que a gente não tem que desenvolver a liderança branca? Para entender o que a liderança está fazendo, que não está também deixando que essa potência se manifeste? Tem algum comportamento que você está fazendo que é exclusivo? Ou que faça com que essa pessoa tenha questões de autoestima? E aí, por aí vai. E aí eu escutei, eu falei, fato, né? A gente acha que tem que desenvolver uma parcela da população que no, do alto dos nossos privilégios a gente entende. Talvez essa pessoa, por exemplo, o inglês é uma grande barreira, ou a pessoa estudou em uma faculdade que não é considerada uma faculdade de primeira linha. E aí você entende, ok, mas como que a liderança está dando as ferramentas e os instrumentos necessários para essa pessoa performar? O que ela precisa? Né? Qual é o suporte necessário? É uma ignorância, é uma coisa que quando eu escutei, dá uma dor, assim, né? Ainda mais, assim, considerando que eu me considero uma aliada, eu considero que eu faço, me mobilizo para fazer a diferença. Aí você fala, poxa, tô só perpetuando um modelo mental de atuação. Então, no fim, assim, esse é um tema que ele não tem nada de leve. Ele é um tema Mas eu acho bem que se você não trata dessa. dolorido. Ele é dolorido, ele é denso, mas ao mesmo tempo, se você não trata ele com certa naturalidade, a naturalidade traz uma certa leveza. É quase como se você vai aos poucos derrubando os muros da conversa, né? Para fazer com que isso Concordo, seja um eu papo, não concordo. seja uma DR. Eu acho uma pena que essa discussão da diversidade leve para esse território polarizante, esse território que acaba cansando as pessoas, né? Eu acho um desperdício. Eu acho que no fim, o que a gente tem que fazer é, com a diversidade, trazer mais potência, mais criatividade, mais inovação para as empresas e melhores resultados no final do dia, provar que essa equação fecha. Mas em certo sentido, quando você coloca isso dessa forma, e eu gosto, não sei se porque eu concordo com ela ou porque ela tá certa, tá? Mas eu gosto talvez porque eu concordo e eu acho que ela tá certa. Só não tem esse ponto de vista. É, no fim do dia, a diversidade gera uma unidade, né? A gente não pensa nisso, mas a unidade corporativa, quando você tem isso como um valor que permeia a empresa de fato, você tem uma unidade de pensamento.
por mais diferentes que as pessoas sejam, por mais diferentes que sejam as origens que elas tenham, você cria uma consciência. Fica mais completo, né? Fica mais completo. E aí eu acho que a conversa fica muito mais leve. Agora, um dos temores que eu tenho para os dois lados, eu tenho um temor, e não sei como você enxerga isso, do fim do debate, porque as pessoas ficaram exaustas de conversar. Isso você nos Estados Unidos já percebe isso de uma maneira muito mais contundente do que aqui no Brasil, até questionando o ESG. Hoje você vê gente publicamente, isso há 3 anos atrás não existia. Hoje, publicamente, você tem defensores do não ESG. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem realmente, houve excessos que foram cometidos para que dessem essa justificativa. E acho que o que vocês têm feito de bacana é tentar também não fugir da realidade. Parece ser uma coisa pé no chão, assim. Para mim é consistência e coerência. Sim. Mas é uma não caminhada, tiro a né? razão de críticas quando a coisa é feita sem consistência e coerência. Então, se uma pessoa ou uma empresa fala algo para lacrar ou fala algo sem ter, né, um alinhamento, é uma situação muito diferente de uma empresa que fala de forma consistente, coerente, alinhado com o seu negócio, enxergando isso como um valor para o seu negócio, né? Então, acho que a forma como é colocado o assunto, a discussão, faz muita diferença no final da construção que você quer e de conseguir tirar valor disso também. Sim, então, vejo, acho que 2 palavras mágicas nesse tema, que é consistência e coerência. Me lembra muito uma caminhada, essas 2 palavras. Você nunca pensa numa... A jornada, É né? uma A jornada, é uma caminhada, um né? negócio que é longo e acho que a gente vai descobrir o que é isso. Acho que a gente também tem uma... Eu vejo em vários debates um anseio de saber definir o que é que está acontecendo agora. E a gente nunca, em nenhum momento da história, a gente se autoanalisou tão rápido. A gente sempre tentou fazer isso, né? Mas você olha Sim. historicamente, é muito difícil, porque Dá uma curiosidade de saber, né? E aí, Como é que os nossos filhos crescerem, como é que vai ser? E é assim que eu queria terminar o nosso papo hoje, que eu também sei que temos aqui, você tem outros compromissos, mas eu queria aproveitar, assim. Mas o que você quer deixar? O que você quer falar para ela? Qual é a história que a Carla se vê contando no... Eu vi você com a tua família, né? Naquele ambiente de hotel, que é muito uma família italiana, né? O olhar que eu olhei, não sei se é a origem de fato. Gente de família judaica, então é muito parecido. Tudo que a gente faz é um grupo. Tem um primo que eu brinco que não dá para você fazer você combinar com ele de tomar um café, pra ele te convidar para viajar. Nunca vai ser um café e nunca vai ser uma viagem com ele. Nem ele, a esposa dele, ou o pequeno grupo. Sempre vem o nosso levante. Vai um monte, a comunidade que é toda junta. Mas olhando, se você estiver daqui 20 anos, que história que você quer contar da tua vida? O que você quer deixar eu quero deixar o mundo melhor do que eu peguei, assim. Esse é o meu objetivo. E no fim, assim... Eu pensei em algum momento a ser uma empreendedora de impacto, mas no fim, eu estar dentro da Ambev é a forma que eu vejo de encontrar soluções escaláveis e deixar coisas grandes. Então, no fim, assim, se eu conseguir, quando minha filha crescer, ela olhar e falar, olha, essa empresa que a mamãe trabalhou, olha o que essa empresa construiu, olha o que ela ajudou o nosso país, assim, mega orgulho. E se eu puder fazer algo para deixar, ainda que seja um pouquinho melhor do que quando eu peguei, eu já tô no lucro aqui, já tô no net positive, né, que eles falam, tô no net positive ali da minha vida. É isso, assim, para mim nunca foi sobre apenas questão financeira, sempre foi unir o que eu acho que eu faço bem, com o que eu sou apaixonada, que é poder ajudar as pessoas também. É muito tentador te ouvir e não conectar, né, com os princípios de Cult Brands. Então você nasce com um propósito, tem esse propósito estampado no teu LinkedIn na primeira página. Aí a gente falou aqui de comunidades, de alguma forma, né? A gente vê como um dos princípios de marcas que são cultuadas e conseguem sair dessa licença para operar para uma licença para liderar de fato. A primeira comunidade é interna, então as coisas são construídas de dentro para fora. Acho que você passou muito isso hoje, assim, essa busca da nossa verdade para daí comunicar o que a gente crê, a consciência de quem a gente é, ações que sustentam isso para daí falar. E por mais que isso pareça inconsciente, eu acho que é muito de dentro estruturado. para fora, sim. Não, é muito estruturado. Quando você vai contando a história, não podia ser em outra empresa que não a Ambev, porque nessa empresa vocês criaram dessa forma. É o DNA que vocês têm, a origem que vocês carregam, a originalidade que vocês têm hoje. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela empresa que eu trabalho. Então... É muito bom, não é? Sou suspeita para falar, só sempre falar coisas boas. Você trabalha num lugar que você gosta. Eu adoro, adoro. Adoro que eu trabalho, adoro cerveja, adoro Ambev. Essa é a minha última pergunta. Você gosta de beber?
Eu gosto, com moderação sempre, é claro. Afinal, Uhum. também sou responsável por isso, mas adoro uma cerveja. E no fim, assim, acho que se a gente não tá alinhado, né, também com o que a nossa empresa faz, é difícil. Então, Então, deixa um recado pro pessoal de qual é a cerveja favorita da Carla e Chopp por quê. Brahma. Chopp Chopp Brahma, Brahma. pra mim, é imbatível. Não tem melhor. E eu não falei de ama, eu queria falar de ama. Posso usar de 10 minutinhos aqui Eu e vou a gente tentar termina? falar em 10 minutinhos de ama. Não, acho É que meu se assunto favorito. eu segurei aqui, porque senão acho que isso é papo para É, um podcast per se. vai dominar o papo. Mas vocês têm uma história para ser contada e é muito louco, porque eu lembro quando começaram a ter quando começou a aparecer o que vocês estavam fazendo, lembro de umas discussões, especialmente na Hum, academia. hum. eh, Se era certo, se não era certo, se vocês estavam querendo ganhar dinheiro, não queriam ganhar dinheiro, e meio que isso abafou, né? O tempo abafa Uhum. a ignorância, né? A gente lá naquelas discussões conceituais, daí quando você vê na prática as coisas funcionando, pô, vocês entregaram um valor para o Brasil que era muito necessário e continuam entregando e continuam crescendo nesse sentido. Com corona e você falou de Batemos um efeito. milhão e 300 pessoas com acesso à água potável em É 2023. uma loucura. A gente falou 1 milhão de pessoas com acesso à água potável até 2025. Parecia impossível. Estava vendo esse número ontem, na apresentação que eu fiz. 1.300.000 pessoas. Com auditoria externa, entra lá no site, tem todos os projetos, auditoria externa, Então conta só um pouco de ama. prestação de contas. Ama nosso negócio social, então é uma água 100% lucro revertido para projetos de acesso à água potável. Ela nasce lá em 2017, partindo do pressuposto de que a gente tinha que usar o que a gente sabia fazer bem. Então, o que a Ambev sabe fazer bem? Construir marcas, logística, né? De norte a sul do país, bebidas. E aí a gente não tinha água no nosso portfólio, a gente falou, poxa, vamos criar uma água que já nasce com essa causa. Não é que ela é uma marca com causa, ela já nasce, né, com esse única e exclusiva É uma razão de causa com existir. marca. É uma causa com marca, talvez, né? Então, essa causa com marca, gostei, de acesso à água potável, a gente colocou esse sonho de 1 milhão de pessoas até 2025. Começa no semiárido, então eu estou falando de projetos no interior do Ceará, Paraíba, Pernambuco, norte de Minas Gerais. Pensa que se uma pessoa não tem água é porque ela não tem nada. Então, nessas comunidades, muitas vezes não tem energia, não tem nada, não tem estrada para chegar, não tem nada. E aí a gente vai sempre em parceria, sempre em parceria com ONGs, muitas vezes com articulações e governos locais, projetos de acesso à água potável, de abastecimento, cisternas em escolas. Aí a gente começa a ampliar. A gente começa a ir, por exemplo, para a região da Amazônia, que é uma, assim, é uma coisa muito contraditória de um lugar que é maior abundância de água do planeta ter problema de falta de acesso à água potável, mas tem, porque nessas comunidades, muitas vezes indígenas, ribeirinhas, você tem contaminação de água e a principal causa de morte de crianças é diarreia por água contaminada Nossa. nessas comunidades amazônicas. Então a gente vai com parceiros também, parceiros, assim, só para citar, a Fundação Avina, Água Camelo, DIP e várias outras, projetos de purificação de água, já que já tem o abastecimento, purificação de água para essas comunidades, muitas vezes indígenas e ribeirinhas na Amazônia. Depois a gente expande para periferias urbanas. Então, também em São Paulo, também no Rio de Janeiro, a gente tem falta de acesso à água potável quando eu penso em comunidades, né, que têm águas contaminadas. Então, a gente tem projetos em comunidades urbanas, São Paulo e Rio, de bebedouros em lugares públicos, de alta circulação dentro das comunidades. E aí você tem uma forma, assim, no fim não é a Ambev que está dando acesso à água potável, é o consumidor, são os parceiros. A Ambev, ela viabiliza que o consumidor ajude. O consumidor comprando a água ama, ele sabe que o dinheiro que ele está pagando, o lucro disso vai para projetos de abastecimento. E aí, quem quiser mais informações, entra no site da Ambev, /AguaAma. Lá tem toda a prestação de contas, a auditoria externa, a abertura dos projetos. Já são mais de 130 projetos no Brasil inteiro, praticamente. Então, um grande orgulho aí que eu tenho é a Água Ama. E para finalizar, eu recebi uma lição de casa do nosso diretor aqui de marketing da IN. Ele falou para mim assim: a gente precisa ter uma pergunta para finalizar as conversas. E eu odeio finalizar a conversa. Também não gosto de brigar. Você falou de brigar, eu também sou mais agregador. E a pergunta que eu tenho, que eu formulei, e daqui para frente vai ser um rito aqui do Codecast, é: qual é a tua palavra favorita e por quê?
Uau, meu Deus, essa é E difícil, é uma essa eu não tinha palavra eu não falei favorita. nada, a gente conversou um pouco antes, Palavra essa deixei. favorita. Sem cair no clichê, né, porque a gente cai muito no clichê. Hã, poxa, a palavra favorita, assim, eu não tem como fugir, né, eu vou falar de amor, porque no fim, eu coloco amor como o contrário de medo, e não como o contrário de ódio, porque acho que o medo e o que a gente vive na sociedade hoje limitante, é fruto do medo que a gente tem. E eu coloco amor como abundância, né, amor como, eh, a gente liberar e a gente entender que não tem limites. Então um pouco no clichê, não consigo fugir, E Ambev mas começa com a não M também, né, ama você pode também, olha lá. não, não sabia, mas aqui Mas é isso, assim, né, a ver com abundância, a ver com prosperidade também. Carla, super obrigado. É um Obrigada a prazer você, estar aqui Fábio, um prazer e participar. espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar e você Obrigada, dividir todo esse ótima conversa, conhecimento. adorei aí participar, muito bom. Obrigado. Gente, então queria agradecer muito, Carla, obrigado pela tua participação, por estar aqui conosco, dividir esse conhecimento todo. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente aqui hoje, além de mim. Queria convidar vocês a visitarem o nosso site. O The Gathering começou a rolar, as vendas agora estão prestes Bom, a gente tem um número limitado, né, de convites, eu já tenho dito isso faz tempo, mas eu acho que quem tiver disposição de conhecer o que hoje é o maior encontro de code brands do mundo, com líderes das maiores empresas, referências globais, entra lá ou no site da IN ou no próprio site do The Gathering, vai estar aqui embaixo, que agora a gente vai colocar as coisas embaixo, né? Vai estar aqui embaixo. E você clica e conhece um pouco mais e procura a gente, tá bom? Obrigado à Empathy, à AB Design, todo o time aqui da IN, a Júlia, o pessoal de esporte e ao Spielberg, que tem feito um grande trabalho aqui em todos os nossos encontros. Valeu!